Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e Infostúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. O mercado de eventos no Brasil segue em crescimento desde 2022 e a projeção é que o aumento no setor alcance 141 bilhões de reais em 2025, um aumento de 8,4% em relação a 2024 e chegue a 186 mil empregos formais. Os dados são da Associação Brasileira de Promotores de Eventos, a ABRAP. Em Campinas, segundo a Secretaria de Cultura e Turismo, o setor movimentou 9 milhões de reais em 2024, mais de 25% que o arrecadado em 2023, que foi de 7 milhões. Para 2025, a previsão é de um crescimento em torno de 10% em relação ao ano passado. Com o mercado aquecido, a procura por profissionais qualificados é o grande desafio dos empresários para preencher as vagas que estão ociosas no segmento. O mercado de eventos é o tema do podcast Panorama de Negócios. Eu estou recebendo a Daniela Martins, que atua na área de eventos há 20 anos. Atualmente, inaugurou a ESP Educação, a primeira escola de produção de eventos do Brasil, com um curso de extensão com certificação do MEC, onde atua como diretora de educação. Ela tem a sociedade com o Stefano Bespalek, que também tem a Multiprodutora e é sócio da ESP Educação. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da Infostúdio Comunicação, profissionalismo, criatividade e parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Daniela, prazer te receber aqui, obrigado por você ter aceito o convite. É um mercado fantástico, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, Milton. Prazer estar aqui, batendo esse papo com você, com a sua audiência e falar mais sobre a minha paixão, que é a produção de eventos, uma coisa que eu vivo praticamente a vida toda aí e que realmente está em grande expansão. Ô, Daniela, tem um fato curioso que é um mercado dominado por homens. Sim. Né? E você está nesse mercado há 20 anos. Uhum. Desenvolveu vários trabalhos, né, várias ações. E como é que por exemplo, né, atuar em um meio altamente masculino? Eu creio que agora, né, você puxou muito isso daí, né, tem a presença de outras mulheres atuando no setor. Mas como é que é esse mercado, para as pessoas terem uma ideia, Daniela? Tá. A gente realmente atua numa área predominantemente masculina, né? Principalmente dentro do setor de produção. Então, quando a gente fala que a gente vai para a estrada, que a gente vai para uma produção técnica, uma produção de montagem, áreas em que eu atuo, né? A gente realmente encontra muito mais homens. E, lógico que isso há 20 anos não era tão comum quanto é hoje. Para mim foi bem difícil, era muito comum as pessoas chegarem. Eu tenho 1,84 m e chegavam, viam toda de preto, achavam que era a segurança do evento. Nunca a produtora, então, ou a recepcionista, né, que eram áreas que realmente só mulheres trabalhavam. E hoje também a gente vê muitos homens na recepção, no credenciamento dos eventos. Verdade. Então, eu costumo dizer, Milton, que graças a Deus, mas graças também ao meu trabalho e de outros profissionais, hoje a gente de fato contrata profissionais, independente do sexo, credo, cor, enfim. Mas não era assim e foi bem difícil. Mas a gente foi conseguindo aos poucos, mostrando, né, que a gente consegue ser mais organizado, a gente consegue, né, lidar, por exemplo, durante uma montagem com os imprevistos de uma maneira mais tranquila, ou até mesmo a gente consegue organizar e gerenciar uma equipe de uma maneira mais carinhosa ali, né, mais mãezona, e a gente consegue, né, ter um resultado mais efetivo quando a gente fala de fato de coordenar equipes, principalmente durante o período de uma montagem, que muitas vezes é na madrugada, tá todo mundo cansado. Então eu acho que o hormônio feminino, né, a coisa da mulher ali, ela deixou a coisa um pouco mais organizada. E hoje, de fato, a gente enxerga como todos os profissionais de eventos e não só
as pessoas com o estereótipo ali de ser homem ou mulher, mas abrir portas, né, ser a primeira mulher no Brasil a falar de produção de eventos na internet, eu fui muito criticada. Tipo, você está colocando concorrente no mercado, você está buscando um espaço que não é para mulheres. E a gente foi aos poucos conseguindo colocar. Nossa, que preconceito, né? Tinha muito, e a gente foi aos poucos conseguindo colocar, e hoje é bem diversificado. As mulheres eram muito cogitadas para estarem à frente de administrativo, pré-produção, ou credenciamento, ou com casting, com as recepcionistas, e hoje já não. Hoje a gente tem essa pluralidade de profissionais em diversas áreas ali. Ô Daniela, você sabe que uma questão que sempre me chamou muito a atenção, a gente vê grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, também que está entrando nesse rol, Porto Alegre, que concentram muitos eventos dos mais variados, mas Campinas sempre foi destaque na realização de eventos. E eu acho que o grande problema, por exemplo, que tem em Campinas e que você não vê, por exemplo, em outras regiões do país, é um espaço do poder público que garanta a realização de eventos, né? O que nós teríamos aqui em Campinas seria o Centro de Convivência, que está com uma obra secular e que nunca se resolve e sai nada do papel. Falando do mercado de Campinas, nós temos eventos focados, por exemplo, para categorias como médicos, nós temos eventos voltados para o setor de música, setor de negócios. Hoje, como é que está a avaliação desse mercado de eventos em Campinas? O que mais cresceu nos últimos anos, Milton, foi o mercado de eventos corporativos. Eu iniciei com shows, depois eu migrei para corporativos, mas corporativos realmente onde está o maior budget, a maior fatia do mercado, são eventos realmente realizados com o intuito de realizar outros negócios, então virou uma ferramenta de marketing para as empresas, então a gente teve uma amplitude, um crescimento muito grande desse segmento de eventos corporativos. Campinas sempre foi muito dos eventos culturais, então com os teatros, né, com as atividades, né, em áreas públicas, né, nas praças, então essa coisa um pouco mais do entretenimento. E a gente realmente nunca teve um espaço público, né, voltado. A gente tem 2 centros de convenções aqui que são privados, né, e que atendem essa demanda. A gente está numa metrópole, então a gente tem a região metropolitana de Campinas que possuem alguns espaços também, mas nada que se compara, óbvio, a São Paulo. Só que a gente também tem uma vantagem de um ótimo aeroporto. A gente também está a pouco tempo de São Paulo, né, da capital, que dá para se locomover. Muitas vezes eu venho de São Paulo para Campinas, eu chego mais rápido do que quem mora lá e se locomove para outro bairro. Então a gente acaba olhando para esses pontos. E durante esses mais de 20 anos atuando na área de eventos, eu fiz muita coisa em Campinas, mas eu também rodei o Brasil todo e até fora do país realizando alguns eventos. Nos últimos anos, desde 2022, que eu venho observando essa crescente de eventos para nossa cidade. Então, os hotéis começaram a se organizar melhor, a gente começou a ter essa movimentação de arenas sendo montadas em estacionamentos de shopping, porque realmente Campinas, com mais de 1 milhão de habitantes, tem essa necessidade, começou a entender, até porque eventos não é só uma coisa pontual, ele movimenta toda uma economia, é o aplicativo que roda mais, é o restaurante que trabalha mais, é toda a malha hoteleira ali também que acaba tendo esse público de fora. Então, eu acho que falta sim um investimento, pensar numa área de realmente ter algo voltado ali para o poder público, investir em alguma área, né? Como você falou, a gente tem um centro de convivência abandonado há anos ali, que poderia estar sendo aproveitado. Eu tenho uma busca assim de clientes que eu quero ir eu quero fazer um evento corporativo, mas eu quero sair da linha de hotel, eu quero ir para um lugar diferente. Poxa, oferecer um teatro para poder fazer um evento corporativo, você ter essa condição ali de um centro, de um espaço, né, que conta a história da cidade. Eu também sinto falta disso. Eu lamento a gente não poder fazer evento nos estádios,
que são 2 espaços que poderiam ser aproveitados. A gente tem 2 estádios numa cidade de interior, coisa que a maioria das cidades não tem. Tem capital que não tem 2 estádios, que poderiam ser aproveitados. Então fica a dica aí para quem puder, né, intervir e de alguma forma mexer com isso. Mas de 2022 para cá eu percebi que sim, a nossa prefeitura tem feito uma movimentação muito grande para trazer mais eventos para a cidade, um trabalho incessante ali da Secretaria de Turismo, né, e de eventos. A gente sabe do trabalho das meninas, mas a falta de um espaço realmente nos limita. E aí é onde a gente acaba indo para a região. Então, às vezes eu vou para Itu, eu pego a região ali de Sumaré, eu vou para Hortolândia, eu vou para Americana, eu vou para outros espaços que me dão também um custo-benefício melhor e me trazem uma outra opção. Mas Campinas, se pudesse alguém, de repente, investir nos estádios, eu acho que já seria, assim, de grande valia, porque a gente conseguiria também atrair investidores, né? A gente conseguiria atrair atrações até, talvez, internacionais para grandes shows, né? Ou grandes convenções como são feitas em São Paulo. Você sabe que, tá aí a dica, viu? Você, dirigente da Ponte Preta, dirigente do Guarani, né? De repente é uma grande oportunidade de gerar negócios mesmo, né? Desse dinheiro, parte desse dinheiro, ir para esses clubes. Então eu acho que seria bem interessante. A Ponte Preta eu não sei, mas o Guarani com certeza, anos atrás, década de 80, chegou a promover alguns shows, até inclusive internacionais, no estádio do Guarani. Depois eu não sei o que aconteceu, que não houve mais uma sequência em relação a isso. Mas você pega, por exemplo, o Allianz, né, que tem uma série de eventos de apresentação de bandas, de cantores, até internacionais. Aí você pega, por exemplo, o Morumbi, também, o estádio do Morumbi. Né? Então, assim, é um ponto interessante, né, de repente, os dirigentes, tanto da Ponte Preta quanto do Guarani, terem um olhar em relação a isso, que pode ser bastante saudável, salutar, sob o ponto de vista financeiro. Mas uma questão que eu acho que é muito bacana, Daniela, é que o mercado de eventos, ele movimenta vários setores, né? E é uma cadeia muito ampla. E, obviamente, que, e eu falei isso logo na abertura do podcast do Panorama de Negócios, que há uma dificuldade, por exemplo, dos empreendedores em terem pessoal. E aí surgiu a ideia de se criar a ESP Educação. E eu gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando, eu vou dizer que é uma revolução dentro do mercado, tá, o que vocês criaram. Mas eu gostaria que você falasse para quem está nos acompanhando as vantagens, né, de você agregar valor em termos de conhecimento e de profissionalismo através da ESP Educação. Sim, a ESP ela é recente, mas eu já atuo com educação há 12 anos. Então eu já ministro cursos, né? Então são workshops e palestras, já trabalhei em algumas faculdades, né? Já fiz muitas palestras em cursos técnicos, enfim. E a gente começou a observar que essa falta de mão de obra é aquela coisa. Todos os setores têm falta de mão de obra, isso é fato. Só que a nossa, ela tem uma orientação muito teórica. Então, existem as faculdades, existem os cursos técnicos, né? Só que fica só muito na teoria. E com a ESP, né, agregando aí toda a expertise, né, e todo o acesso que o meu sócio Stefano tem, a gente está vinculando os cursos a estágios. Então a pessoa vai para o curso e ela tem a possibilidade de também ir para campo, né, e ir trabalhar em alguns dos nossos eventos ou eventos parceiros. E essa é a ideia, realmente o cara ter uma base teórica ali dentro da sala de aula, mas só que com muita verdade, eu não escondo, é muito direto e reto, não só eu como todos os outros professores, todos são atores
atuantes da área de eventos, então a gente tem profissionais de diversos setores dentro de eventos, somos em 12 profissionais ali, e engraçado que são todos homens, eu sou a única mulher. Então a gente tem ali, cada um na sua área, então tem produção de serviço, gestão de projeto, captação de patrocínio, a gente tem ali o pessoal de lei de incentivo à cultura, então diversas áreas dentro do mercado de eventos, né, e que a gente consegue dar essa teoria, mas a gente leva também para a prática. E essa ideia de realmente ter um espaço, de ter a escola, é justamente isso, de ter uma comunidade, a pessoa buscar, né, algo que vai ser relevante para a carreira dela. O curso de extensão, que tem o reconhecimento do MEC, é um curso que tem uma duração de 4 meses, ele é EAD, aí a gente tem 4 encontros presenciais, né, para networking, para troca, mas que mostra, de fato, uma especialização. Então eu brinco que é um fatiar do produtor de eventos e que a gente vai para diversas áreas. A gente fala de produção de logística, produção de cenografia, e aí a gente vai indo para todos os setores para dar essa amplitude para o profissional que já atua. E quem não atua, a gente tem um curso de 1 dia, com duração de 8 horas, que é muito direto e objetivo, para daí sim ele decidir, opa, é isso que eu gosto, então vou fazer aqui um estágio e vou já buscar extensão, ou vou fazer uma faculdade, ou realmente ele olha e fala, não é isso que eu quero, porque trabalhar com eventos não é fácil. Tem muita gente que tem a ilusão de que acha que eu vou viajar bastante, vou comer bem, vou conhecer vários lugares, vai conhecer o espaço de evento, o aeroporto e, se der tempo, o hotel. Se der tempo, né? Aí, se der tempo, vai conhecer o hotel. Então, a gente traz muito essa realidade do que é o dia a dia de um produtor de eventos para que seja um facilitador mesmo. E a gente entende que o mercado de eventos de uns anos para cá, ele passou a ser valorizado, Milton. Porque antes era assim, evento era um bico. Eu comecei assim, sabe, panfletando, indo para os eventos, fazendo como uma renda extra. Depois que eu passei a me especializar e que eu me posicionei, eu passei a viver e viver bem de eventos. Então, a ilusão que as pessoas têm de ser um extra ou só uma coisa, um bico, isso tem que acabar. E tem que acabar a partir das pessoas que dão essa oportunidade para quem não tem experiência ou para quem não quer fazer disso carreira. Então, eu tô lá, eu preciso de uma pessoa para me ajudar. Ao invés de eu dar oportunidade para quem está realmente interessado em trabalhar com isso, em fazer carreira, não, eu chamo o meu primo, o meu amigo, o meu irmão que está precisando fazer um dinheirinho extra. E nisso eu gero esse amadorismo para o mercado, porque essa pessoa não tem essa consciência. Ela vai beber enquanto ela trabalha, ela não vai cumprir os horários, ela vai achar que é tudo farra, ela não vai ter resiliência para resolver os problemas que a gente tem durante um evento. Então, é tudo isso que a gente capacita. Eu não só explico como que faz uma montagem, o que é um octanorme, o que é uma treliça, né, o que é um praticável, como que eu faço uma virada de palco. Eu não ensino só tecnicamente, eu ensino também a postura, o posicionamento, onde conseguir vagas, como se posicionar no mercado, como cobrar, sabe, quanto ganha, né, e aí a todas as áreas. Então, uma amplitude de informações que dentro da ESP, ao longo do ano, a gente também vai ter algumas oficinas, palestras muito pontuais com cada um desses profissionais para trazer isso, né? A gente vai ter um trabalho com o pessoal de primeiros socorros, então realmente capacitar esse profissional para que ele seja um especialista, né? E aí, quando a gente olha para essa falta de mão de obra, é isso que acontece, a gente acaba vendo muito amadorismo, a gente chega no evento, tá tudo bagunçado, fila, mau atendimento. Por quê? Porque a pessoa que está ali por trás, ela não tem esse conhecimento amplo, vasto na área e deixa a desejar. Então, é uma capacitação realmente que vai transformar esse profissional num profissional de alta performance. Não é só, eu vou trabalhar com eventos, vou lá entender como funciona. Não, é para que ele seja realmente um profissional de alta performance e entregue como eu entreguei nesses anos todos, né? Então, eu tenho o padrão DM, né, que é de Dani Martins, todo mundo fala, né, que é de um nível de exigência muito grande. Atendi o Lead Campinas durante muitos anos, a Silvia tem um padrão de exigência muito grande, aprendi muito com ela. A Ponte Preta atendi durante alguns anos também, 6 anos, fazendo as festas deles de aniversário, fiz o Guarani, aquela primeira live de time de futebol, eu estava na produção. Então, estar por trás de eventos tão importantes, né, não só aqui na nossa região, mas outros que eu já fiz a nível Brasil, trabalhei 2 anos no Allianz, então todo esse movimento de arena, né, de estádio é completamente diferente de você, por exemplo, fazer um encontro, um meeting como o Lead faz. Então, é essa diversidade de profissional que vai atender desde um evento para
20 mil pessoas ou ter um evento para 55 mil pessoas dentro de um estádio. Então, a gente poder passar esse conhecimento e formar profissionais, para mim é um alento, porque eu não vou ficar até os 60, 70 anos produzindo. Eu já aposentei, o ano passado eu meio que pendurei a carteira, hoje eu faço mais só gestão e parte de direção, eu não produzo mais mão na massa ali, mas é isso, é passar o bastão mesmo, deixar esse legado para esses profissionais e que o mercado de eventos precisa, porque é uma grande máquina de dinheiro, você apresentou os números, são bilhões, né, envolvidos e que realmente tem uma crescente muito grande. E nós precisamos de profissionais capacitados, nós precisamos de profissionais que realmente entreguem com excelência. Então, na ESP, se você tem interesse em trabalhar com eventos, a gente tem essa condição de te formar e de transformar, de fato, num profissional de alta performance que vai atender esse mercado de eventos aí tão amplo. Ô Daniela, na verdade é a profissionalização do setor. Exato. Né? Mas assim, por exemplo, quem está nos acompanhando agora, porque essa linha realmente de ganhar um a mais, sempre infelizmente teve, né, nesse mercado de eventos. Sim. Eu vou atuar como segurança, porque é uma grana a mais que eu vou ter. Eu vou trabalhar na recepção, porque vai ser... eu vou trabalhar em linha de montagem do evento, porque é mais uma grana que tem. Mas não na visão, por exemplo, de se especializar e atuar no mercado mesmo, né? Sim. De uma forma constante. Aí quem está acompanhando está perguntando o seguinte, imagino, né? Eu vou me profissionalizar fazendo o curso da ESP. Vou ter uma certificação, legal. Reconhecido pelo MEC, melhor ainda. Mas aí vem a outra questão, por exemplo. Nós temos empresas especializadas que atuam no mercado de eventos que contratam esses profissionais ou com fixo, né? Ou esses profissionais só são contratados de acordo com os eventos? Não, inclusive multinacionais. Se você pegar aqui toda a nossa região, indústrias farmacêuticas, montadoras de veículos, todos eles hoje existe um departamento de eventos dentro dessas empresas, porque eventos são diários dentro dessas multinacionais. Eu tenho alunas que trabalham aqui em farmacêuticas, que são coordenadora de eventos. Hoje, a classificação brasileira de ocupações, a CBO, para ser registrado como CLT, ela reconhece só o cargo de coordenador de eventos. Existe um trâmite que já foi levado para Brasília, algumas associações estão buscando isso, que é para reconhecer a profissão de produtor de eventos. Eu não encabeço, porque eu sei que existe uma ramificação muito grande. Quando eu colocar lá produtor de eventos, eu estou generalizando uma classe, que aí eu tenho produtor de logística, eu tenho produtor técnico, produtor de montagem, produtor do artista. Então vai ser uma ramificação muito grande. São Paulo tem uma lei municipal que reconhece também o cerimonialista, enfim, algumas outras áreas, mas que isso, eu acho que não vai ser o que vai realmente profissionalizar o meu mercado, sabe? O nosso mercado, ele precisa realmente de profissionais que atuem e façam ali. Eu falo, eu não posso mudar o mundo, mas eu posso mudar o mundo à minha volta, quem está próximo de mim, e fazer a minha parte. Se eu fizer a minha parte, eu estou fazendo muito, porque tem gente que não faz nem a própria parte, né? Então, hoje sim, ele pode ser contratado CLT pela CBO como coordenador de eventos, o analista de eventos também, quando entra júnior, aí tem as classificações, né, júnior, pleno e master, né, ou sênior, e ele pode sim ser registrado. Eu brinco até que tem alunos que falam, o sonho do meu pai era que eu trabalhasse lá na fábrica onde ele trabalhou, e hoje eu trabalho com o que eu gosto, em eventos, não numa linha de produção, não como chefe de setor. Então, hoje existe isso, por isso que eu falo, se profissionalizou muito, ela passou a ser valorizada, reconhecida, existem as faculdades, as graduações, já desde 2013, 2014 existem as graduações na área de eventos, e sim, existe possibilidade de trabalhar não só dentro das multinacionais, no setor de eventos, mas também em grandes agências. Existem muitas agências que contratam o profissional de eventos para atuar nessas demandas, né, de convenções, de workshops, de palestras, até mesmo shows, né, viagens de incentivo. As agências de turismo também contratam, mas ainda assim a maioria delas ainda trabalha com contrato PJ.
PJ. Então a pessoa precisa ter o CNPJ, ele é contratado como PJ, alguns dão alguns benefícios, outros não, e aí tem aquela flexibilidade de você ser eu brinco que é o fixo, né? Um freela fixo, ou você ter ali aquela condição de realmente só freelar. Então eu trabalho por projetos. Eu, por exemplo, fui freelancer a vida toda e eu trabalho por projetos. Então eu entro num job, eu fecho um projeto e eu pago, eu emito uma nota em cima daquele valor que eu fechei daquele projeto. E o fixo mensal tem essa condição de trabalhar com as agências, mas emitindo a nota, porém algumas também contratam CLT, assim como as grandes multinacionais, indústrias farmacêuticas. Eu sei de escritório de advogados que tem o setor de eventos, né, que promovem isso, empresas de RH, empresas de contabilidade, associações. Eu presto serviço para uma associação já há quase 10 anos em São Paulo, então, que tem lá os seus funcionários, tem o setor de eventos e todo mundo é CLT, com benefício registrado, tudo certinho. Então, é uma área em vasta amplitude aí, a gente tem uma demanda super reconhecida, valorizada e que falta realmente a pessoa entender de fato o que faz, né, e saber os caminhos, porque é um processo muito árduo. Eu brinco que a cada evento, Milton, eu monto uma empresa para ela durar um dia, às vezes algumas horas, porque eu tenho que tirar licença, eu tenho que ir atrás de vigilância sanitária, eu tenho que... A exigência é muito grande, né? Eu coto tudo, eu compro tudo, contrato tudo e aquilo vai funcionar, às vezes é trabalho de meses para aquilo durar algumas horas. Então, é muita responsabilidade, você tem que realmente gostar e é todo um processo ali de entender, eu vou fazer uma pré-produção executiva, ou eu sou mais de execução, eu gosto de ir só no dia, montar, né, acompanhar o operacional ali. Então, a pessoa precisa também identificar aquilo que move ela, aquilo que ela gosta de fazer, para de fato ela ter um retorno. Então, dentro da ESP eu consigo mostrar toda essa pluralidade, toda essa diversificação da nossa área, para que a pessoa vá para um caminho mais assertivo, para que ela vá para um caminho que de fato ela consiga construir carreira, e não só fazer mais um bico em eventos. Você sabe, Daniela, que desde a aprovação da reforma trabalhista, em 2017, foi no governo do Michel Temer, essa situação, por exemplo, de CLT, de registro em carteira, infelizmente, acabou desaparecendo para várias categorias. Sim. Né? E eu vejo que, de certa forma, um alento, que eu fico muito feliz, é que esse setor de eventos está indo justamente na contramão a partir do momento que eles estão partindo para o CLT em algumas áreas de atuação. Mas as pessoas sempre elas ficam muito questionando, né, de salários, por exemplo, né, de quanto é que varia, né, essa questão salarial dentro dessas funções, por exemplo, que você enumerou. Sim. Há pouco. Hoje, se você pegar um CLT júnior, ele iniciando, ele quer entrar, ele vai de 2.500 a 4.500 mensal, mas os benefícios ali, é um CLT ok, que a gente consegue ter essa contratação entre 2,5 e 4,5, e aí sim, vai depender, é pré-produção, não é? Ele vai fazer a parte de execução, operacional, dependendo da atuação dele ali, e aí a gente vai de um pleno vai de 4,5 até mais ou menos 6,5, a gente tem uma média ali, e quando você vai para um master, um sênior, você vai de 6,5 até 15 mil, dependendo se é um head de produção, se ele realmente vai ser cabeça ali de um projeto, diretor de um núcleo, algo do tipo. Então, como a gente tem muita opção ali de atuação, então vai de 2,5 a 15 mil, dependendo do nível de experiência e área de atuação. É uma área muito promissora, a gente tem ali esses ganhos, é comum isso, só que aí quando o cara vai para o freela, ele consegue fazer até mais que isso. É isso que eu ia te perguntar agora. Exato. Que as pessoas estão imaginando o seguinte, olha, eu estou fixo na empresa, eu tenho salário, tenho benefícios e tal, que varia de 2,5 até 11 mil, né, que você falou, né? Mas na questão do freela, por exemplo, eu vou participar de um evento, como teve, inclusive... recentemente em São Paulo, a Arnold Festival, Sports Festival, né? Que foca, por exemplo, um grande evento e você movimenta uma cadeia imensa, né? Inclusive a perspectiva deles de negócios em relação a esse ano de 2025, R$1 bilhão movimentados, né? No ano passado foram 500 milhões de reais, né? Meio bilhão. Mas hoje, por exemplo, quando você fala no freela,
Quanto é que as pessoas, por exemplo, elas podem ganhar? Porque se o cara ele faz um freela, mas se ele der sorte, por exemplo, de pegar um freela os 4 finais de semana, eu acho que tem condição de botar um dinheiro bom no bolso. Sim, né? E aí são questões de escolha, Milton, porque aí, ok, eu posso ter o fixo ali, vamos pegar lá de base, eu posso ter o fixo de R$ 2.500, com benefício tudo certinho, trabalhar para uma única empresa e ter aquele meu dinheirinho garantido todo mês. Ou eu posso trabalhar 10 dias no mês, não trabalhar 30, e ganhar R$ 250 por dia e fazer os mesmos R$ 2.500 em 10 dias. Porém, eu não tenho nenhum benefício, né? E eu preciso ter uma questão mental mesmo de como administrar o meu dinheiro. E isso também é uma das aulas dentro da nossa especialização, que eu ensino ele a pensar como eu empresa, eu agência, eu empresário, sabe? Não, e a pessoa entender que ela tem um custo. E aí ela precisa saber quanto ela custa. Então, desses 2.500 dos 10 dias, quanto que ela custa? Quanto que seria, então, para ela pagar um convênio médico, um vale alimentação? Quais são os benefícios que ela tinha naquela empresa e que ela vai ter que inserir nisso? E aí ela tem que entender que também ela tem uma estrutura. Quanto que custa a internet dela, o telefone que ela paga ali por mês, né? Se ela precisar fazer uma manutenção no computador ou no celular, ela tem uma reserva para isso? Então, isso que tem que entender, porque daí vai muito da mentalidade desse profissional. Esse profissional está com essa consciência financeira de que ele, ele ganha mais, mas ele também gasta mais, ele tem esse custo, porque a empresa dá essa estrutura para ele, né? A internet, o telefone, a alimentação, ali os benefícios que ele tem. E aí precisa fazer um contrapeso ali, colocar isso na ponta do lápis para ver o que vale a pena. Aí fala, então tá, mas eu não vou trabalhar só 10 dias, eu vou trabalhar 20 e eu vou ganhar 5.000, então. Só que você vai ganhar 5.000 líquido? Não, né? Sim. Então, aí precisa ter essa consciência financeira. Isso não é dito em nenhum curso. Isso é unânime, assim, que eu escuto de todos os alunos e já pesquisei em todas as grades. Ninguém ensina sobre isso. E isso eu falo porque foi uma dor minha. Foi uma dor minha no sapato. Porque eu achava que eu ganhava 30, mas na verdade eu estava ganhando 10, porque eu estava gastando outros 20. Sim. Então, a gente tem que ter esse contraponto pra gente depois não entrar numa bola de neve. E outra, e tem mês que você vai trabalhar 10 dias. Tem mês que não. Sei. Tem mês que vai ter 4 dias de freela, tem mês que vai ter 5 dias de freela. Então, são questões de escolhas, momento de vida. Então, para quem... nossa, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho aluguel, eu tenho família, eu tenho filho, aquela coisa toda... Aí eu acho que, né, o caminho mais assertivo, vamos tentar um CLT para você ser mais tranquilo. Mas eu prefiro arriscar ser um freela e tentar ganhar mais. E aí a escolha é sua e o risco é seu também. Por isso que muita gente se ilude de querer sair de um CLT e vir para um freela, mas tem mês que não tem. Então, Daniela, é isso que eu queria ver com você, por exemplo. No freela, tá? E aí a gente está falando, por exemplo, sei lá, de uma diária, por exemplo. O cara participou de um evento pontual no sábado. Sim. Tá? Esses valores, que claro, são funções distintas dentro daquele evento, mas varia de quanto a quanto, mais ou menos, a média, para as pessoas terem uma ideia, esse freela, por exemplo, numa diária de um evento. É em torno de 10% do valor que eu te falei de um fixo mensal. Então, um apoio de produção, ele começa ali com 250, ele vai até 450, óbvio, dependendo da carga horária, do tipo de função. E aí, quando a gente vai para um pleno, que é uma pessoa mediana que já tem um pouquinho mais de experiência, ele vai ganhar entre ali uns 450, 650 diária. E aí, quando você vai para o master, para o sênior, ele já vai para uma diária de 700, 800, 1.200, 1.600. Então, varia dentro desse, de novo, né, duração, expertise, o tipo de evento, e isso, até para deixar claro, é uma coisa que está muito claro para o mercado de eventos corporativos, que foi o que eu falei, o que melhor paga, onde tem o melhor budget. Quando a gente vai para os shows, as pagas costumam ser bem menores, inclusive para diária quanto para fixo mensal, porque realmente são eventos que vivem de venda de ingresso, dependem de captação de patrocínio e que tem uma rentabilidade menor. Quando a gente vai para o corporativo, geralmente é uma verba já pré-existente, no marketing, que a empresa quer investir, não é um gasto, né? É um investimento que se faz em pessoas, em treinamentos e em projetos. Por exemplo, o que você deu exemplo, né? O do Arnold, que foi esse final de semana. É uma mega feira que acontece em São Paulo, assim como outros setores têm. Então, a APAS, que é dos supermercados, a gente tem uma grande lá de RH também, tem a de marketing digital, que é o RD Summit, que eu já trabalhei. Então, assim, a gente vê ali mega feiras que movimentam bilhões mesmo, e isso acontece praticamente
semanalmente em São Paulo. A gente tem pavilhões gigantes lá que comportam e que tem essa demanda para isso. Às vezes no mesmo pavilhão você tem 2, 3 feiras de grande porte ali, de médio grande porte acontecendo e movimentando. E aí cai dentro dessa linha do corporativo. Então não é difícil de conseguir vaga nesses locais, você precisa ter muito network. A principal ferramenta de um produtor de eventos hoje é o networking, são os contatos que ele tem, não só de amigos para te indicar, mas também de pessoas para te ajudar a resolver problemas. Então eu preciso ter uma vasta gama ali de portfólio de fornecedores, eu preciso agora de um gerador, para quem que eu ligo? E aí ligar, a pessoa atender e falar assim, oi Dani, tudo bem? Onde que eu te ajudo? Peraí, que eu tô indo, não é? Olá, tudo bem? Aí eu vou te passar uma cotação, faz um cadastro, não é o fornecedor de Google, é fornecedor parceiro mesmo. Então isso aos poucos, e a gente conecta também as pessoas nesse network, nesse hall, com os fornecedores parceiros da ESP também. Então, tudo isso também vai variar. Então, se eu sou um profissional que eu tenho muito contato e que eu sou fácil de resolver problemas, o meu cachê vai ser maior, porque eu tô lá e eu resolvo tudo. Agora, se eu só tô lá, para fazer o que me mandarem, eu não sou proativo, eu chego atrasado, além de não ser chamado mais, você vai ser visto como aquela pessoa que só tá ali para quebrar um galho e para fazer um corre. A gente chama os correrias, os runners, né? Para fazer um corre pra gente. Pega isso, pega aquilo. Então, a pessoa precisa entender, de fato, onde atuar, como atuar, mas dá para começar e trilhar a carreira e ter uma carreira muito bacana, mesmo como freelancer, desde que ele saiba se posicionar e se comportar e tenha essa consciência financeira ali de administrar os ganhos dele ali. Ô Daniela, nós já estamos encerrando já o podcast Panorama de Negócios, mas em 1 minuto eu vou perguntar para você o seguinte, a ESP em Campinas, ela só tem em Campinas, né, por enquanto. Existe um projeto, por exemplo, de expansão. E aonde fica a ESP em Campinas? A gente está situado ali no Jardim Guanabara, bem pertinho da Avenida Brasil, ali Balão do Timbó, Dona Joana de Guzmão 79. A gente inaugurou agora em fevereiro, né? Então, a gente está caminhando, mas já sentimos que tá pequeno, a gente tem 20 lugares ali, então muito provavelmente há ideia de expansão, mas ainda de se manter em Campinas, né? Porque a gente acredita muito na região e a gente atende o EAD, então isso que é bacana, a gente tem uma plataforma muito legal de navegar, ela é estilo streaming, ela pode ser acessada via aplicativo, offline, então é muito fácil de navegar dentro dessa plataforma, o ensino é muito direcionado, então dá para atender pessoas no Brasil todo, no mundo afora, e uma vez por mês a gente tem realizado esses encontros, a gente recebeu na última turma até uma pessoa da Venezuela, então a gente não tem impeditivos para receber as pessoas, não tem essa ideia ainda de expandir para fora de Campinas, mas podemos atingir através do EAD. Então, para quem quiser conhecer a ESP Educação, a gente está aqui em Campinas já desde fevereiro e caminhando aí para aumentar o espaço, mas aqui por enquanto. Daniela Martins, parabéns aí tanto para você quanto para o Stefano também, de lançar esse modelo de negócio, que na verdade é um modelo de negócio, né? Bem curioso. E obrigado por você ter aceito o convite de participar do podcast Panorama de Negócios. Viu? Eu que agradeço, sucesso ao podcast, a todos que estão nos assistindo. Quem quiser mais informações, só entrar em contato e vou deixar meu bordão aqui. Um abraço e vamos, produção. E você continua seguindo o Panorama de Negócios, tanto no site www.panoramadenegócios.com.br, quanto o canal do Panorama de Negócios no YouTube, através dos podcasts do Panorama de Negócios. Até o próximo episódio. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.